Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com. Enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje é da série Jornada Agile. Ele é um tanto quanto provocativo. Você é um bom Scrum Master? Você tem feedback sobre isso? Qual é a sua opinião sobre o seu trabalho? Como é que você desempenha? A gente vai avaliar um pouquinho e te dar algumas dicas para você ficar atento, saber se você é um bom Scrum Master ou não é um bom Scrum Master. Aproveita, se inscreve no canal, a gente está chegando em 300 inscritos. Aliás, quando esse vídeo for no ar, já pode ter até passado dos 300 inscritos. Eu sei que você vem aqui, assiste os vídeos, aproveita e se inscreve, não custa nada, ativa o sininho, deixa aquele like, comenta aqui se tem te ajudado, que fortalece bastante o canal. E conhece o meu blog Obrigado pela Dica.com, onde você vai ter algumas dicas matadoras e totalmente gratuitas. Então, roda a vinheta! Bom, tem algumas coisas fundamentais que a gente precisa saber, eu já vou falar rapidamente. Mas antes de mais nada, a primeira coisa que pode vir em mente é: bom, eu sou certificado, eu tirei uma certificação, então eu sou um bom Scrum Master. Será que isso prova mesmo? Porque assim, eu vou fazer umas provocações anteriores, eu tenho certeza que quase todo mundo tem isso nas suas histórias na vida acadêmica, né? Às vezes você tinha um professor que era muito inteligente, muito bom, mas não sabia passar o conhecimento, não sabia a prática, não sabia dar aula, não sabia estruturar, não sabia conduzir as coisas na sala de aula. Então assim, o cara que é certificado, né, possui a certificação de Scrum Master. O que ele prova com aquela certificação foi que ele conhece, em um determinado momento ele estudou, ele se preparou, ele fez a prova e ele passou. Agora, se ele é um bom Scrum Master, isso o dia a dia, a prática vai mostrar. E aí a gente precisa estar preso a alguns fundamentos que eu acho extremamente importantes. Porque existe o contrário, existe o cara que não é certificado e é muito bom o Scrum Master. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando me certifiquei no PMI, foi em 2013, 8 anos atrás, antes disso, desde 2009, eu já fazia preparação de turmas de pessoas para fazer a prova de certificação e eu não era certificado. Mas eu conhecia, eu dominava aquilo no dia a dia, eu sabia quais eram as melhores práticas lá que o PMI determinava. Então, ao contrário também existe. Então não é porque você simplesmente tem um certificado, você é um bom Scrum Master. Porque tem gente que não tem e é um bom Scrum Master. E aí a gente precisa se apegar em algumas coisas que a prova mesmo de certificação não pede. Ela não coloca você à prova quando você está fazendo a prova. O que faz isso é o dia a dia. São determinadas situações. Eu elenquei 4 coisas, 4 fundamentos, 4 pontos importantes para você avaliar, fazer uma autoanálise e saber se você é um bom Scrum Master. E se você não tiver algum desses 4 fundamentos, pontos que eu estou falando aqui, para pelo menos você fazer uma análise e buscar melhorar de uma certa forma, que eu tenho certeza que você vai ser um ótimo Scrum Master. Claro, vamos lá. O primeiro deles é óbvio, né? O Scrum Master, e aí vamos sim para a teoria, ele precisa conhecer o framework, o Scrum. Ele precisa dominar aquilo. Ele precisa. Ele é o guardião do framework. No dia a dia, ele precisa fazer com que aquilo seja implementado, seja praticado, ele tenha disciplina. Então, assim, não basta só conhecer a literatura. Você tem que conhecer a literatura, e eu já ouvi um amigo meu dizendo que, assim, para você saber se você entende daquilo, você precisa saber explicar aquilo, né? Tal qual quando você faz o que a gente chama de KT, que é um acrônimo de
que Knowledge Transfer, né? Que é transferência de conhecimento em inglês. E quando você faz isso para uma pessoa, é legal que depois que você faça isso, você pergunte para a pessoa, tá, agora me explica o que você entendeu. Isso é uma boa forma de feedback. Então, para você saber se você domina o framework e coloca isso dentro do time Scrum, é o guardião do framework, e você consegue implementar aquilo com disciplina, fazer com que as coisas aconteçam, claro, sempre lembrando do binômio de inspeção e adaptação. Não existe uma receita de bolo para isso, mas você precisa dominar o framework. Isso é muito importante. Isso é o primeiro fundamento. Olhando para o futebol, não adianta você pegar uma bola e ficar treinando fazer pedalada da bicicleta se você não sabe dominar uma bola e tocar a bola. Primeiro, faz o fundamento da coisa, para depois você experimentar coisas novas. Então, primeiro ponto disso, se você é um bom Scrum Master, é você domina o framework e consegue, inclusive, explicar o framework para outras pessoas e implementar isso na prática, no dia a dia. Isso já é um ponto bem positivo. A segunda parte, o segundo ponto que eu levo em questão para você ser um bom Scrum Master é você ter algumas habilidades de líder. Porque, de novo, não adianta você fazer a prova, se certificar, se você não tem algumas habilidades de lideranças. E algumas habilidades que eu digo são, por exemplo, você ser um exímio comunicador e fazer a comunicação sempre embasado de ótimas argumentações. Você ser um bom negociador, porque você precisa negociar várias vezes ao longo do projeto. Isso é extremamente importante. Você precisa ser paciente, porque trabalho em equipe, a paciência é fundamental. Você precisa ser disciplinado e uma coisa extremamente importante, empatia. Você precisa ser uma pessoa empática. O que é empatia, Mar? Empatia não é você se colocar só no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro, mas sabendo que você deveria tratar ele como ele gostaria de ser tratado. E o líder precisa fazer isso. É fundamental. Eu estou deixando aqui em cima um vídeo de liderança servidora, onde isso fala um pouquinho e é muito importante. Então, o segundo ponto que eu acho relevante para você ser um Scrum Master é ter essas habilidades de liderança. Algumas delas a prova até de certificação pede, mas a prática exerce outra coisa. Se você não é uma pessoa paciente, se você não é disciplinado, se você não tem o dom da palavra, da comunicação com argumentações embasadas, se você não sabe negociar, porque projeto é negociação pura, literalmente. Para quem sabe, vem do mundo do waterfall lá no PMI, a gente sabe que 90% dos problemas de projeto, e isso é inclusive questão de prova, vem da gestão de comunicação. É extremamente importante. Então, pratique nesse segundo ponto essas habilidades de lideranças, porque aí com certeza você está no caminho certo para ser um ótimo Scrum Master. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para a gente poder perseguir a excelência como Scrum Master é que você precisa ser facilitador. Você precisa ser a pessoa que entenda o que eu vou falar. Independente do problema, você pode julgar que o problema é pequeno quando você ouve um problema, mas a pessoa, o time que está com o problema, para ele não é pequeno. Então não subvalorize os problemas. Seja o facilitador de tudo. Desde um equipamento que pode ter estragado e você tenha que resolver, um headset, uma bateria, seja o que for, um notebook, seja o que for, até problemas com aprovação de valores no projeto, orçamento. Não menospreze os problemas. Trate-os da mesma forma. Eu não estou dizendo que é com as mesmas soluções, mas com a mesma seriedade. Dê foco naquilo, porque hoje um problema pequeno pode ser o causador mais tarde de uma não entrega de um problema muito maior. E você não precisa ser a pessoa que vai resolver todos os problemas. Tem uma máxima que a gente diz que você não precisa saber fazer tudo. Você só precisa ter o telefone de quem saiba fazer as coisas que você precisa naquela hora. Então, seja facilitador no projeto. E não menospreze qualquer tipo de problema dentro do projeto. Foco. E o quarto item, que muita gente negligencia, o projeto é feito de detalhes. Os detalhes são fundamentais.
Principalmente quando envolvido nesses detalhes estão pessoas. E o nosso time são pessoas. A gente precisa estar atento. As pessoas têm necessidades diferentes, têm sentimentos diferentes, têm experiências diferentes, têm formas de colocação, de explanação diferentes, uma mais tímidas, outras mais arrogantes, uma mais abruptas, outras mais calmas, mas preste atenção aos detalhes. Não trate todas as pessoas da mesma forma dentro de um projeto. Cada uma precisa e tem a necessidade de ser tratada de forma diferente, porque ela traz com ela uma bagagem tanto acadêmica, racional e até emocional diferente. E você precisa ser um Scrum Master atento a isso. Os homens no futebol, e aí desculpa as mulheres que estão assistindo o vídeo, mas quando pergunta-se para o jogador que vai jogar um clássico, né? O clássico é quando tem dois times famosos, eu não vou citar os times aqui, mas dois times famosos e grandes, né? Com boa representação, você pergunta para o jogador, e aí, qual é o segredo? Ele fala assim, clássicos são decididos nos detalhes. Pois bem, eu vou pegar essa frase e vou adaptar para o mundo do projeto. No projeto os projetos bem-sucedidos são entregues pela atenção aos detalhes. Então, prestem atenção aos detalhes. Dominem o framework, atenção às habilidades de liderança e percebam que eu não estou falando de gestão, estou falando de liderança. Fiquem atentos às habilidades de liderança, seja o facilitador de todos os problemas e atenção aos detalhes. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, se você fizer um exame de consciência, fizer uma autoanálise e perceber aonde tem algum gap, alguma coisa que você ainda pode melhorar, você vai se tornar um Scrum Master melhor e diferenciado no mercado. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você ajudou você nessa autoanálise, se foi importante para você e até o próximo vídeo.